Essa fé inabalável essa noite, através desse estudo do capítulo 3 de Filipenses. Amém? Muito obrigado a todos os nossos irmãos que vieram. Nós estamos num período de férias, né? A maioria da galera gosta de pegar uma praia esse mês. Tá certo, se a gente pode ir, a gente vai, se diverte. É um mês de férias. Mas nós estamos aqui nessa noite para continuar esse estudo. E eu creio que Deus vai falar poderosamente conosco. Amém? Quero agradecer meu pai que está aqui, que começou o culto, a irmã Randa, a jovem Bia que está aqui, a Efésia, o James, a irmã Maria, minha mãe que está aqui. A minha mãe é uma adoradora do Senhor, uma mulher de oração. Domingo vou dar o microfone para ela louvar de lá. Eu sei que ela ama louvar, a perninha dela ainda dá, ela tem que vai dar muito trabalho. Mas domingo eu vou dar o microfone e ela vai louvar de lá. Amém? Porque ela tem sede de Deus e ela gosta também de fazer a obra do Senhor. Aleluia. Amém? Assim como todos nós. Então vamos lá. A gente já aprendeu que essa carta foi o apóstolo Paulo que escreveu. Aí está na tela para você se deliciar nesse estudo. Paulo esteve preso em Roma. Já foi dito desde o capítulo 1. No ano 59 ao 61. Que foi provavelmente escrito esta carta aos Filipenses. Vamos correr para não demorar muito. Aqui no mapa nós temos a cidade aonde Paulo enviou essa carta escrita daqui de Roma. Olha só, de Roma, não somente Filipos, né? Mas de Roma ele escreveu Filipos, ele escreveu Éfeso, ele escreveu Colossenses. Ele escreveu também o livro de Filemão. Foram 4 cartas que ele escreveu da prisão de Roma. Filipos, Éfeso, Colossenses e Filemão. As outras foi quando ele estava mesmo no seu ministério. Às vezes ele estava em Corinto, às vezes ele estava aqui em Jerusalém, em Éfeso. Então, mas hoje a gente vai se deleitar em Filipos. No centro da profecia, como eu sempre falo, é Jerusalém. De Jerusalém que sai o estudo para todo mundo. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite para aprender essa palavra. Aqui é a Via Ignátia, que foi construída justamente para que o Evangelho viesse ser proclamado em todo o território do Império Romano. Então as estradas que os imperadores construíram tinham essa importância, não só para o crescimento do Império Romano, mas também para que as pessoas pudessem evangelizar. Paulo, com certeza, andava nessas estradas aí para fazer a obra do Senhor. Aqui é a prisão de Paulo, na cidade de Filipos. Aqui eu trouxe mais uma imagem da prisão do lado de fora. Hoje está só a ruína e aqui dentro é onde Paulo estava com Silas. E aqui essa foto ilustra como era que os presos eram colocados lá dentro. Eles eram algemados em correntes pés aqui entre essas madeiras. E aqui mesmo eles adoravam o Senhor. Foi aqui que ele e Silas adoraram o Senhor. Essas correntes quebraram, a cadeia abriu e eles saíram no sobrenatural. Glória a Deus. Quanto maior o sofrimento, já foi pregado aqui. Quanto maior o sofrimento, quanto maior a luta, mas também maior é a bênção, maior é o milagre. Veja que Deus ele fala só numa linha. Olha só, que amor a palavra do Senhor. A pessoa presa, mas os seus escritos, o seu talento não. Para fazer a vontade do Senhor. Hoje está só a ruína, né? Na cidade aí de Filipos. Aqui, olha, a arqueologia descobriu a cidade e as ruínas. Era uma cidade muito forte, uma cidade muito poderosa. E aqui tem uma imagem de como era a cidade do Império Romano, onde Paulo Filipos, os filipenses foram escritos a todos esses filipenses. Era uma cidade muito forte e poderosa. E hoje nós vamos falar sobre exortações para viver a vida cristã. No capítulo 1, Paulo encorajou a igreja a viver uma vida cristã. No estudo passado, Paulo deu exemplo, principalmente da vida de Cristo,
como um grande exemplo do próprio apóstolo Paulo e também de Timóteo para Fudito. E hoje a gente vai, essas exortações que Paulo vai nos ensinar a viver uma vida cristã, era sobre os falsos profetas, os falsos ensinos que queriam entrar na igreja de Filipos. E Paulo vai exortar, Paulo vai ensinar essa igreja a seguir a direção certa na presença do Senhor. Por isso que ele começa assim: aceitar a Jesus é o maior ganho. Ele vai dizer do versículo 1 ao 11. Ele começa assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-se de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Ele tinha o privilégio de voltar a escrever, de voltar a bater na tecla daquele assunto. E ele fazia com amor. Ele fazia com amor, ele tinha o prazer. Cuidado com os cães. Quem eram esses cães? O cão era um animal muito imundo no primeiro século. Então, quando a pessoa se relacionava a dizer que aqueles falsos profetas eram cães, eram porque eles queriam distorcer a palavra. E é imundo perante a palavra de Deus. Por isso que ele está dizendo: cuidado com os cães, os próprios judeus, que não acreditavam na transformação da circuncisão agora que é no coração. A maioria dos judeus, os dualistas, os legalistas, queriam que muitas coisas lá da antiga aliança, os irmãos também fizessem o mesmo para seguir a doutrina do Antigo Testamento. E Paulo vai ensinar, vai exortar esses irmãos que não precisa de mais de alguns rituais para que você se chegue agora ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele vai dizer: cuidados com os cães, cuidado com esses que praticam mal e cuidado com a falsa circuncisão. Por que a falsa circuncisão? Porque os judeus do primeiro século, a maioria era judeus, e eles queriam que a pessoa que fosse se chegando à igreja de Cristo, eles praticassem essa prática da circuncisão. Você sabe o que é a circuncisão? Foi o pacto que Deus fez com Abraão, que todo filho macho no oitavo dia tinha que ser circuncidado. Esse era o pacto de sangue, esse era o pacto que Deus fez com Abraão. Então essas pessoas que estavam chegando na igreja, os judeus queriam que eles fizessem a circuncisão. E Paulo está dizendo que não precisa mais, porque Cristo é a nossa circuncisão. Não precisa mais eu cortar o meu prepúcio. Essa circuncisão agora de Cristo é no nosso coração, pela tanta fé que foi pregada aqui nessa noite. Porque os judeus, sim, os judeus até hoje, quando o filho dele nasce, no oitavo dia ele vai lá e faz a circuncisão. Por quê, pastor? Porque muitos judeus hoje não acreditam que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias. Então até hoje a gente faz esse ritual. Mas para nós, a igreja, que acreditamos que Jesus já veio e é o Messias, a gente não precisa mais fazer a circuncisão. A gente precisa só crer pela fé no Filho de Deus. É isso que Paulo está ensinando a igreja, que não precisa mais dessa cerimônia, porque Cristo é a nossa verdadeira circuncisão. Ele vai dizer assim: pois nós é que somos a circuncisão, porque ele é judeu. Nós é que adoramos pelo Espírito, que nos gloriamos em Cristo Jesus, não temos a confiança alguma mais na carne. Eu não preciso mais confiar na carne, eu não preciso mais praticar circuncisão. Por quê? Porque Cristo me selou com a marca da promessa. Aleluia. Embora eu mesmo tivesse razões, ele vai dizer, para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, ele vai dizer, porque olha o que ele vai dizer que ele é. Ele vai dizer: circuncidado no oitavo dia. Ele mesmo foi circuncidado porque ele é filho de judeu. Aleluia. Circuncidado no oitavo dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível.
Continuando, mas que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para a glória, para ganhar o poder de Deus. Paulo está dizendo, olha, tudo aquilo quando eu era fariseu, zelador da lei, pensava que estava fazendo as coisas certas, tudo aquilo que eu perdi para lá, eu considerei perda pela causa e pelo amor de Jesus Cristo. Porque agora ele se converteu, ele conhece a verdade. Continuando, a ser encontrado nele, Cristo, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vim mediante a fé. Olha, a fé em Cristo Jesus. Hoje a palavra é a fé, e a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação de seu sofrimento, tornando-me como ele até a morte. A fé em nossos corações, ela tem que ser sobrenatural, ela não tem que ser artificial. Porque se você não ter fé, a fé é confiar. Você sabia que no original fé, a palavra fé é confiar em Deus? Se você não confia em Deus, você não tem fé. Porque confiar naquilo que tu não vê é só para loucos. A maioria dos seres humanos só confia naquilo que ela está vendo. Por isso que ela pega um copo de água e bebe. Por isso que ela pisa no sal, porque ela pensa que é ali que está o poder. E quem disse que o poder está lá? O poder está em mim, dentro de você. O poder está dentro de nós. Esse poder, essa fé que já vem a fé, ela vem entranhada no ser humano, assim como o pecado. Só que o pecado te leva para o lado errado e a fé te traz para Deus. Ela já vem acompanhada. Agora é o seguinte, quanto mais tu busca Deus, quanto mais tu ora, quanto mais tu se aproxima dele, como foi pregado aqui, mais ele te enche de fé, mais ele te enche de unção, mais ele te enche de renovo. Aí a tua fé vira sobrenatural que o mundo não consegue mais te cegar. Porque tua fé agora é sobrenatural. Tu acredita naquilo que ninguém acredita. E tu vê aquilo que ninguém vê, porque é sobrenatural. A fé tem que ser sobrenatural, senão não é fé e não é confiança em Deus. Por isso que ele diz que sem fé é impossível. Você nunca vai agradar se você não confiar. O que ele diz no Salmo 37? Confia em mim, te deleita em mim, e eu vou satisfazer o que deseja o teu coração. Glória, aleluia. Aí eu te pergunto, olha que ele diz, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Ele está tão cheio de Deus aqui que ele não quer saber nem se vão matar ele lá dentro da prisão. Para ele é lucro, ele diz, se matarem ele dentro da prisão. Porque ele está numa autoridade muito forte, numa unção, um nível espiritual muito alto. Por isso que ele diz que se ele morrer é lucro para ele. Porque ele quer logo estar com Jesus de que está no mundo. Versículo 11 e 12. Para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha o foco dele. O foco dele tem que ser o foco de mim e de você. Por que a gente está aqui? Eu estou aqui porque eu quero ser ressuscitado no último dia. Porque se não for isso, não é fé, não é confiar em Deus. Paulo diz que nós somos os maiores miseráveis se a gente não crê na ressurreição de Cristo. A gente está aqui, a gente é louco para o mundo porque a gente acredita que Deus vai nos ressuscitar do pó da terra. É isso que Paulo está dizendo. Para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Né? Não pode me matar, mas naquele grande dia Ele vai me dar a coroa da justiça, que está preparada não somente a mim, mas para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Esse é o foco do Evangelho. Você ressuscitar no último dia. Esse é o foco do verdadeiro Evangelho. O resto é papo furado
Ele vai dizer, não que eu já tenha obtido tudo isso, eu tenha sido aperfeiçoado ou amadurecido em Cristo, porque a gente está numa transformação, a gente está de passos em passos, de fé em fé, até alcançar o estatuto de varão perfeito, Paulo está dizendo. Não que eu já tenha obtido tudo isso, porque ele tem muita coisa. Eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Jesus Cristo. Paulo está dizendo que Cristo cumpriu a profecia, cumpriu o seu chamado. Liga o ventilador de trás das. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, que foi pregado aqui, avançando para que estão adiante de mim. Aleluia. Paulo está dizendo que tem um alvo para a gente seguir. Paulo está dizendo que tem um alvo para a gente seguir, e o alvo é Cristo. Prossigo para o alvo, Cristo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O nosso maior prêmio é a ressurreição dos nossos corpos. Não tem bênção maior que essa. É por isso que tem a igreja. A maioria dos nossos irmãos estão dormindo num pó da terra, mas quando tocar a última trombeta, eles vão ressuscitar. Versículo 15 e 17. Todos nós que alcançamos a maturidade cristã devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá se você buscar o conhecimento de Deus. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que nós apresentamos, porque a igreja tem um padrão. Pois já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. A verdade hoje está espalhado por aí. A igreja já voltou a ser perseguida, já estão perseguindo até o André Valadão, já querem até prender ele. E a cada dia vai ficar mais estreito o evangelho no Brasil. Por isso que a igreja tem que orar. Orar porque o poder maior está conosco. Está com a igreja. Você sabia que o poder maior está conosco? Não está com aquele que está no mundo, não. Nós temos que orar pelo André Valadão, pelo Nicolas Ferreira, pelo pastor Malafaia, Marco Feliciano, que enfrenta o sistema lá. Porque tem uma maioria de pastores covardes que não falam nada, tem medo do sistema. Eu estava assistindo uma reportagem que o senhor Malafaia estava falando, estava dando uma entrevista para o, eu acho que eu não lembro o nome dele, ele é do SBT, eu acho. Aí ele falou... Deve ser o Gentilha, né? Eu acho que é esse Cabrinho, né? Cabrinho. Deve ser o Gentilha, o programa que ele tem à noite. Aí ele falou assim, mas o senhor não deixa os homossexuais entrar na sua igreja? Ele falou, não, a minha igreja pode entrar quem quiser, eu só não concordo com a prática deles. Mas o senhor como é a palavra? Homofóbico. Não, é preconceituoso. Ele disse, não sou preconceituoso. Entendeu? E nem sou homofóbico. Ele falou, eu não vou aceitar a prática deles. Mas a minha igreja está aberta para eles. A igreja não proíbe ninguém, porque a igreja não é nossa. Ele falou assim, agora vocês gostam de chamar a gente de preconceituoso. A igreja verdadeira, ela é aberta para todo tipo de pessoa. Porque Jesus nos ensina, vinde a mim, aqueles que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele pegou e falou assim, aí vocês chamam a gente de preconceituoso, de homofóbico. Mas o mundo vai fazer isso com a igreja agora. E a cada dia mais a igreja vai ter que lutar contra isso. Não, ele falou assim. Porque a cada dia mais essas leis já foram aprovadas. E tudo que tu falar, que esse tipo de mensagem assim, vai soar como discurso de ódio agora para o sistema e já está. Porque ele falou assim. Entendeu? Mas a igreja, ela não tem que temer. A igreja tem que pregar o verdadeiro evangelho. Ele falou com o crente tudo que ele faz. A igreja pode chegar aqui qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode chegar aqui na igreja. Pode ser quem quiser que seja. A igreja não é minha. A igreja verdadeira é de Cristo.
A pessoa chega assim, se ela vive essa prática mundana na vida dela, essa prática de pecado, quem vai transformar ela não sou eu, vai ser o Espírito Santo da verdade que vai transformar ela. O pastor só tem que ensinar e pregar a verdade, porque é a verdade que liberta a pessoa, não é eu nem você. Aí ele falou assim, Tem que tratar com amor, cuidar das pessoas com carinho e respeitar elas. só que ele calou a boca do cabrinho, desse aí que tá É porque as pessoas do mundo não entendem. Ele falou assim, olha o que ele falou assim, olha, vocês gostam de chamar a gente de preconceituoso, vocês gostam de chamar a gente de homofóbico, e vocês que chamam nós de doido, dizem que nós somos crente louco, dizem que nós somos crente que não tem o que fazer, que a gente adora um Deus que a gente não vê, e aí, se a gente for processar vocês por isso? Essa é a realidade do mundo. Todo mundo, resumindo, todo mundo pode bater o pau na igreja. Todo mundo pode falar mal da igreja, mas quando a igreja bate de forte, a igreja é preconceituosa, a igreja é homofóbica, a igreja ela tem só discurso de ódio, porque Jesus é o amor, Deus é amor, mas ele cobra também. Com certeza, ele quer mudança. Por que ele cobra? Ele cobra porque ele não quer que a gente pratique aquilo que está errado, ele quer que a gente conserte aquela coisa. A gente não pode andar, a gente tem que andar no caminho dele, no alvo dele. O mundo, meus amados irmãos, o mundo sem Deus, ninguém é de ninguém. No mundo sem Deus, você faz o que você quiser da sua vida. Aí ele falou assim, se fosse para mim ser o Silas Malafaia do passado, eu não tinha confessado Jesus no meu coração e nem mudado a minha vida. Pois é, a gente não tem que ter ódio de ninguém, a igreja não tem, isso é porque o mundo... É porque é o seguinte, a palavra de Deus, gente, é muito forte. Eu vou falar uma grande verdade para vocês. A palavra de Deus, ela nunca foi tão forte como ela está sendo agora pregada. Então, está incomodando todas as classes, irmãos. Então, por isso a Bíblia diz que no fim dos tempos, essa perseguição vai voltar. Vai voltar forte, vão criar leis para distorcer tudo. É por isso que eu falo, nós como os líderes espirituais que Deus levantou nesse país, a gente tem que orar e colocar pessoas lá no Congresso, pessoas que vão honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Já tem um lá, aquele Nicolas Ferreira, foi Deus que colocou ele lá. E já quer acabar com ele, é um jovem. Já querem tirar ele de lá, eles estão fazendo de tudo para prejudicar a pessoa. Porque a pessoa que está lá no mundo, que não conhece as coisas de Deus, ela vê a igreja como uma inimiga dela. Ela vê a igreja como uma concorrência dela, e não é assim. Concorrente dela, e não é assim. A gente não é concorrente de ninguém. Só que a gente foi alcançado por Deus, e agora a gente quer falar desse amor. É isso que Paulo está nos ensinando também nessa carta. Mas é verdade, queridos. Os ataques vão crescer cada dia mais, vai ser mais forte do que o outro. Tem um rapazinho também, que ele era trans. Aí ele se confessou de novo a Jesus. E ele tirou tudo. Pois ele tirou porque... o silicone, ele cortou o cabelo, voltou a ser homem. As pessoas estão dizendo coisas horríveis. Que ele largou o sono dele, por causa de Jesus, que ninguém vê. Que ele é um doido, porque ele não continuou sendo uma menina, sendo que é um rapaz que era trans. Aí ele falou numa entrevista que Jesus mudou o coração dele. Ele falou é isso que eu te falo. Quando a pessoa se converte de coração, ela larga a prática. Eu não larguei a cachaça. Eu não larguei a prostituição. Por quê? Porque eu sou convertido. Se não fosse, eu estava lá igual Cajuba na praia, agora curtindo e bebendo, tocando violão. E ele estava sendo pressionado pela... Por que a gente está aqui? Porque a gente é convertido. Amém. E isso hoje é um choque para o mundo. Porque o mundo hoje está cheio de conhecimento, filosofias fortes, pesadas, heresias pesadas, e a igreja que não estudar vai ficar para trás. E tem que combater isso. E tem que falar a verdade, tem que combater, doa quem doer. Mas dentro da palavra. Dentro da palavra. A palavra que tem que combater. Tem que conhecer a palavra que tem que falar. A palavra que tem que combater o pecado. Não eu inventar uma doutrina para criticar os nossos irmãos. Olha que ele vai dizer: quanto a este, o seu destino é a perdição. As pessoas que vivem na prática do erro, na prática do pecado, daquilo que Deus condena, olha aí o caminho delas. Quanto a este, o seu destino é a perdição. E o seu Deus é o estômago, porque ele só confia naquilo que ele tem. Ele não confia em Deus, não acredita em Deus. E tem o orgulho do que é vergonhoso.
eles só pensam nas coisas terrenas. Essas pessoas, elas não são loucas como nós. Essas pessoas não acreditam no sobrenatural. Essas pessoas não acreditam que um dia Jesus vai ressuscitar a gente. Nós, para essas pessoas, somos loucos, somos fanáticos. Vocês sabiam disso? A igreja que prega uma palavra dessa, se uma pessoa dessa aí que vive praticando essas coisas, isso aqui é uma maior ofensa para eles. É por isso que estão querendo proibir as redes sociais. Eles querem calar as redes sociais. Porque é nas redes sociais hoje que o evangelho está sendo pregado por todo mundo, evangelizando todo mundo, queridos. Quanto a estes que não acreditam em Deus, que não acreditam na palavra de Deus, seu destino é a perdição. E o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Essas pessoas só querem o quê? Conquistar o mundo, conquistar o poder, conquistar a fama e acabou, vão morrer, acabou tudo. Eles não acreditam em mais nada. Para nós não. Vamos conquistar, vamos nos alegrar e ainda vamos ressuscitar no último dia com Jesus Cristo. A verdade é essa, querido. Não tem para onde correr. Agora você crê nisso? Você tem fé para isso? Deus está falando conosco. Nós temos que ter fé. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Olha aí. De onde esperamos ansiosamente um Salvador, Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa maior esperança. A maior esperança da igreja é esperar a volta de Cristo. O resto é cumprimento. O resto é cumprimento, porque não interessa a gente estar todo dia na igreja e naquele grande dia a gente não subir no arrebatamento da igreja. Olha aí, a nossa cidadania, porém, está nos céus, nas coisas dos céus, não na coisa da terra, da carne, da prática do pecado do mundo. O que é que o mundo está vendendo hoje para os jovens? Droga, prostituição. Aí os jovens se metem na droga, na prostituição. Onde é que vai parar a vida dele? Na ruína. Por isso que dá um monte saindo das suas casas, vivendo aí, lá na Cracolândia, em São Paulo. Por que nunca acaba aquilo ali? Aquela jovem linda que a irmã mandou a foto, estou olhando por aquela jovem. Uma jovem linda, 15 anos. O mundo engoliu o pensamento, a mente dela. Eu entrego meus filhos todo dia nas mãos do Senhor. Meu Deus, tem misericórdia dos meus filhos. Porque hoje os seus filhos saem por aí, o cara já quer dar um cigarrinho para ele. Isso está na novela. O cara está lá assistindo a novela, o que é que ele vê na mulher? Logo um cigarro na boca dela. O que é que o cara vê hoje na mulher? Logo ela bebendo. O jovem. Hein? Vou só falar uma coisa aqui. O mundo está vendendo isso. O jovem cigarro logo na boca. Porque antigamente era mais os homens que fumavam, eram mais os homens que bebiam. Hoje é o contrário. É mais as mulheres que bebem e fumam. O jovem tem que ter cuidado com as amizades. Ele não tem que confundir. O jovem tem que ser separado. Daniel na Babilônia, ele se separou dos banquetes. Mas naquele momento se afasta. Principalmente o jovem tem que ser separado do mundo. Jovem de Deus anda com jovem de Deus. Porque se ele andar, não é proibido ele andar com o jovem do mundo, porque a gente tem muitos amigos do mundo. Mas quando a gente vê que eles querem levar para o outro lado, que vai de conta a palavra, sai fora que é laço. Porque jovem de Deus anda com Deus, crente de Deus casa com crente de Deus. Porque o jugo é desigual. E o preço é muito alto. Por exemplo, o jovem está aqui, namora com o jovem ímpio. Até ele se converter, isso se ele se converter, vai ser uma luta para converter. Não é melhor logo namorar um crente? Que ela já não vai ter esse problema? Aí eles vão caminhar junto, vão falar a mesma língua que Deus quer. Aí o jovem que faz isso, Deus dá a melhor esposa, eu sempre falo isso aqui, o melhor esposo, a melhor esposa, a melhor casa, a melhor faculdade, tudo de bom. Deus dá para o jovem que desde cedo serve ele. Que foi que Daniel chegou jovem na Babilônia, com 3 anos já foi para a corte do rei. Com mais 20 anos já subiu um patamar, já virou governador da Babilônia. Verdade, Jesus, aleluia.
Deus, ele exalta aqueles que... O que foi que a irmã Rosângela pregou? Que Deus, ele só crê naquele que confia nele, naquele que acredita que ele existe, em Hebreus 11. E quando acontece isso, o que é que Deus faz? Deus dá o melhor. Deus cuida e guarda. Meu Deus do céu. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas sob o seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Olha aí a promessa maior. A promessa maior não é milagre. A promessa maior não é cura. A promessa maior é salvação e ressurreição. Aleluia. Olha o que vai acontecer naquele grande dia. Esse texto é muito lindo. Pelo poder que o capacita, é o último versículo, a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos, esse corpo aí tem o meu, humilhados, que é cheio de pecado, para serem semelhantes ao seu corpo glorioso quando ele ressuscitou. Cristo ressuscita com um corpo glorioso, corpo de glória. Todos nós vamos ter esse corpo de glória. Todos nós vamos ter esse corpo. Esse corpo quem tinha era Adão. Adão, antes do pecado, o corpo dele era um ser de luz, era glorioso. Ele não tinha pecado. Deus ia visitar ele, porque o corpo dele era de glória. E quando ele come do fruto, junto a mulher dele oferece para ele o fruto, que eles comem, sai, apaga o corpo dele, vira essa pele que Deus colocou nele. Ele perde a glória dele e agora vai retornar no arrebatamento da igreja. Olha, quando Cristo vir buscar a sua igreja, esse corpo aqui que a gente está vai ser transformado. Em breve a igreja do Senhor não estará mais neste mundo, porque estaremos para sempre com Deus, com corpo de glória, com corpo de poder. Esse é o âmago do Evangelho. O resto é balela. O âmago do Evangelho é salvação e ressurreição. Olha o que vai acontecer. Paulo diz que vai ser um abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Num abrir e fechar de olhos, o nosso corpo vai sumir, esse corpo, e vai entrar um corpo de glória. Porque para subir para o arrebatamento tem que haver uma transformação por causa do pecado. Porque o pecado não entra, não sobe. Esse é o nosso foco, queridos. Esse é o nosso foco. Esse é o foco do Evangelho verdadeiro do nosso Deus Jesus Cristo. Estaremos para sempre com o Senhor. Fique de pé. Estaremos para sempre com o Senhor. Ah, pastor, eu tenho muitos sonhos. Continue com seus sonhos. Continue com seus propósitos. Porque aquele dia, a hora, ninguém sabe, somente Ele. O que é que nós temos que fazer? Prosseguir com o alvo. Prosseguir com o chamado. Prosseguir com a salvação. Prosseguir, fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Deus. Fecha teus olhos que eu quero orar com você. Glorificado é teu nome, Deus soberano de Israel. Nós te exaltamos nessa noite. Coloca a tua fé em ação nessa noite para Deus te abençoar. Ele só tem o melhor para você, para a sua igreja, para a sua casa, para a sua família. Faça uma reflexão nessa noite sobre essa palavra, fé. E não deixe de duvidar no poder de Deus. Fala com Deus nessa noite. Fala com Ele nessa noite.
fazer um pedido ao Senhor nessa noite. Senhor, eu quero te pedir que tu visite aquela criança, que tu tire ela daquela casa, daquele hospital. Apresente alguém da tua família. Apresente alguém da tua família nessa noite. Usa a tua fé. Senhor, te apresenta a tua igreja que veio te adorar nessa noite. Eu quero te agradecer pela vida de cada um, de cada obreira nessa noite. Daqueles que vieram, Senhor, te adorar. Eu te apresento os nossos jovens. Eu te apresento, Senhor, as pessoas da live que ainda vão assistir, ouvir essa pregação. Eu te apresento, meu Pai, as nossas necessidades. Eu te apresento, Senhor, a tua igreja no Brasil. Visita os pastores. Visita as igrejas que pregam e ensinam verdadeiramente o teu Evangelho. E que tu venha salvar e libertar aqueles que estão no cativeiro do pecado. Aqueles que estão, Senhor, no cativeiro da idolatria. Aqueles que estão no cativeiro das drogas. Que tu venha visitar os presídios. Que tu venha visitar as nações em guerras. Que tu venha visitar nessa noite as famílias dessa terra que nunca ouviram falar de ti. Que possamos crescer na tua presença. Que possamos crescer na graça e no conhecimento do teu santo nome. Nos dá, Senhor, nos dá um resto de semana abençoada na tua presença. Guarda essa casa de oração. Guarda as famílias de perto e de longe. Nos dá uma noite abençoada na tua presença. Eu profetizo as bênçãos de Deus sobre a vida de vocês. Levante a mão de vocês. Eu quero profetizar as bênçãos de Deus sobre a vida de vocês. Eu quero profetizar as bênçãos de Deus sobre os filhos, sobre os projetos, sobre os sonhos. Eu profetizo que Deus fará coisas grandes. Que Deus fará coisas grandes àqueles que têm a fé e a confiança nesse Deus poderoso. Vai ressuscitando, Senhor, nesta noite os nossos sonhos. Vai ressuscitando, Senhor, nessa noite. Nos ensina a ser melhor. Nos ensina a ser forte no momento da dor. Nos ensina a ser forte no momento do sofrimento, das pelejas, das angústias da alma. Porque a tua palavra diz que teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque tu venceste o mundo. E assim como tu venceu, nós vamos vencer. Eu profetizo nessa noite que Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida. Coisas grandes em nossos ministérios. Coisas grandes no meio dos nossos, da nossa parentela, dos nossos filhos nesta noite. Para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Senhor Jesus. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos e todos digam amém.